Olá, bem-vindo ao canal Cuidando de Pessoas com Feridas e Estomias. Eu sou Isabela Gonzaga, enfermeira, estomaterapeuta, e nesse espaço a gente conversa um pouco sobre tratamento de feridas, cuidados com pessoas estomizadas. Pois bem, nesse vídeo eu quero falar sobre um produto que é muito conhecido na área de tratamento de feridas. Quem trabalha com pessoas realizando curativos, fazendo tratamento de lesões, com certeza já ouviu falar, já utilizou a Gazi Kerlix. E nesse vídeo eu vou te falar o que é a Gazi Kerlix, para que ela serve, quando você deve utilizar, como usar o curativo ou como fazer o curativo utilizando esse produto. Pois bem, a Gazi Kerlix é um tipo especial de gaze. É uma cobertura feita de fibras de algodão, semelhante à gaze comum, porém ela vem impregnada com um antimicrobiano chamado PHMB, ou poliexametilbiguanida, poliexametileno de biguanida. O PHMB, ele destrói bactérias, fungos, micro-organismos que estão ali no leito da ferida. Isso ajuda a reduzir a carga microbiana e prevenir infecção naquele local. Pelo seu poder antimicrobiano, ele pode ser utilizado em feridas com alto risco de infecção ou feridas onde você já observa sinais inflamatórios, sinais de que a carga de micro-organismo naquela ferida está aumentada, onde você precisa prevenir ou combater uma infecção. E pela sua capacidade de absorção, ela também deve ser utilizada em feridas que têm exudato, feridas que têm umidade, que drenam aquele líquido que precisa ser absorvido. A Gazi Kerlix é um material macio, flexível e por isso mesmo ela permite que você utilize não só em feridas superficiais, aquelas feridas planas, mas também em feridas cavitárias, onde você precisa preencher aquela cavidade, feridas com uma certa profundidade. A Gazi Kerlix, ela vem em duas apresentações. Você tem a Gazi Kerlix nesse pacote aqui, que vem com dois folhetos. Então você tem aqui, ó, dois folhetos de gaze. Ela é um pouco maior do que a gaze comum, né? Então você tem essa apresentação individual e você também tem o rolo de Gazi Kerlix. O rolo vem com 3 metros de comprimento, um pouco mais de 3 metros, 3,7 metros de comprimento. E aí, qual é a vantagem dessa apresentação? Pelo seu comprimento, né, pelo tamanho da cobertura, você consegue tratar feridas mais extensas. Então, para quem trabalha realizando curativos, tratando feridas e de repente se depara com um paciente com uma ferida maior, uma ferida que muitas vezes toma a perna toda, uma ferida que está ali na região dorsal, uma lesão de sacra, onde você tem que recobrir ali a região das nádegas, é interessante ter uma cobertura com um tamanho maior. Então, se você trabalha com a Gazi Kerlix que vem em rolo, você consegue tratar essas feridas mais extensas com um custo mais acessível. Coberturas com PHMB, a exemplo da Gazi Kerlix, elas são indicadas em várias situações. Então, você pode utilizar a Gazi Kerlix para incisão cirúrgica, quando você quer reduzir o risco de infecção, quando você quer manter aquela área da incisão com o mínimo de micro-organismos, o mínimo de contaminação possível. Você pode utilizar em feridas traumáticas, então, por exemplo, uma abrasão, aquele tipo de ferida quando a pessoa se rala contra uma superfície áspera, paciente que sofreu uma queda no asfalto e aí teve aquela ferida abrasiva. Uma laceração, que é aquele corte traumático, uma mordedura de um animal, um corte por um objeto, um caco de vidro, esses cortes traumáticos que a gente chama de laceração. A queimadura também, em alguns casos você pode aplicar a Gazi Kerlix. Úlceras venosas, úlceras arteriais, lesões por pressão, tudo isso você pode utilizar a Gazi Kerlix. Conforme a sua avaliação, se for uma ferida que tem exudato, onde você precisa prevenir o risco de infecção, você pode se beneficiar utilizando a Gazi Kerlix. E como é que você utiliza?
Ele pode ser utilizado tanto como cobertura primária, em contato com o leito da ferida, ou como um curativo secundário. Você vai associar com uma outra cobertura. Você vai, por exemplo, colocar uma plaquinha de alginato em contato com o leito da ferida e por cima você pode recobrir com a gaze Kerlix. Isso é só um exemplo, mas a gaze Kerlix você pode utilizar de maneira primária, ela sozinha em contato com a ferida, ou como um coxim, como um curativo secundário, que vai ajudar na absorção, que vai por cima de um outro produto. E como é que você vai fazer esse curativo? Primeiro, a limpeza da ferida. Então, eu sempre começo lavando a ferida com soro fisiológico a 0,9%. Você vai fazer uma boa limpeza, você vai irrigar essa ferida com soro fisiológico em jato, tanto o leito da ferida quanto a pele ao redor. Você vai lavar bem. Depois você pode aplicar uma solução antimicrobiana, uma solução de PHMB, um sabonete com PHMB, um gel com esse antimicrobiano, para você melhorar a higienização da ferida. Depois você vai secar as bordas, né, enxugar a pele ao redor, utilizando a gaze simples. Pode aplicar um pouco de creme de barreira aí nas bordas, na pele ao redor. Você vai espalhar um pouquinho de creme de barreira para formar essa película de proteção ao redor da ferida. E você vai então cobrir a lesão com a gaze Kerlix, se você for utilizar como curativo primário. Então vai aplicar a gaze Kerlix sobre o leito da ferida e depois fechar o curativo. Você pode fixar esse curativo com atadura, com micropore, com filme adesivo, com o material que você tiver disponível. Quais são as desvantagens, né? Quando é que eu não utilizo a gaze Kerlix? Uma desvantagem desse material é que ela não mantém o meio úmido. Então, se você tem uma lesão com pouco exudato, um risco pode acontecer dessa ferida ficar ressecada, porque a gaze Kerlix ela vai absorver esse pouco exudato que a ferida tem e pode ressecar esse leito. Ela pode inclusive grudar. Ela não tem a característica de ser não aderente. Então, muitas vezes a gente observa que a gaze Kerlix em feridas que não tem muito exudato, feridas que são mais secas ou tem pouco exudato, ela pode grudar no leito da ferida e isso é uma desvantagem. A gente sempre deve buscar coberturas que não traumatizem, que não grudem no leito da ferida, que quando você for trocar aquele curativo, você não tenha que remover de maneira traumática. Cada trauma que você causa no leito da ferida é um retrocesso, é um atraso na sua cicatrização. Então você deve buscar coberturas que sejam atraumáticas, que sejam não aderentes, para a gente proteger esse leito, esse tecido de granulação que é bastante sensível. Então, em caso de feridas que não têm muito exudato, fique atento ao risco de ressecar esse leito, de grudar no tecido, que a gaze Kerlix ela não tem essa capacidade de manter o meio úmido. E como ela não tem esse poder de gerenciar o exudato, de manter uma certa umidade, ela também não é interessante de ser utilizada em feridas que têm tecido necrótico. Por que isso? Porque quando você tem necrose no leito, aquele tecido desvitalizado, o esfacelo, você precisa estimular uma coisa chamada desbridamento autolítico. O que é o desbridamento autolítico? É uma limpeza que o próprio organismo faz utilizando as suas células de defesa para remover essa necrose. Mas para isso, para que o organismo faça esse desbridamento autolítico, a gente precisa manter um meio úmido. E se a gaze Kerlix não tem essa capacidade, ela não vai estimular o desbridamento autolítico. Logo, em caso de feridas com tecido necrótico, com aquele esfacelo no leito, não tem tanta indicação você aplicar uma gaze Kerlix, porque ela não vai estimular esse desbridamento autolítico, essa limpeza que a gente precisa fazer no leito da ferida. E uma dica,
A Gaziquerlix, ela pode assumir uma coloração esverdeada em algumas feridas quando ela reage com o exudato. Isso pode confundir alguns profissionais, né, a pessoa que está tratando ali a ferida, com uma infecção por uma bactéria chamada Pseudomonas. A Pseudomonas é uma bactéria que ela libera como um subproduto uma substância que vai dar esse aspecto esverdeado ao leito da ferida. E a Gaziquerlix, em alguns casos, ela também pode ficar um pouco esverdeada, mas isso não significa infecção por Pseudomonas. Então fique atento, nem sempre que a Gaziquerlix assume essa coloração um pouco azulada, esverdeada, significa que a ferida está infectada por Pseudomonas. Pois bem, e agora eu quero saber de você. Você já utilizou Gaziquerlix para fazer o curativo nos seus pacientes? Você gosta desse material? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, vamos trocar essa experiência. E se você gosta de tratamento de feridas, quer saber mais sobre curativos, coberturas que a gente utiliza, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Hoje eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!